Corinthians, Luiz Fabiani. Fabrício Angileri luta para ser a principal novidade da escalação do Corinthians para o clássico contra o Santos neste domingo. O argentino esteve fora do duelo contra o Barcelona por não estar inscrito na pré-Libertadores e agora, com aval de Ramon Dias, luta para assumir a vaga que ficou aberta em meio à disputa de Hugo e Bidu. Agora o destaque é do Santos, Bruno Migliozzi. Neymar não participa das atividades de campo no treinamento do Santos hoje visando o duelo contra o Corinthians no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. O jogador realizou reforço muscular visando uma possibilidade de jogar os 90 minutos da partida contra o Corinthians. Na última partida contra o Bragantino, Neymar saiu no segundo tempo com dores, mas não preocupa para o duelo decisivo do Paulistão. Palmeiras, Gustavo Soler. Na apresentação oficial do atacante Vitor Roque, Leila Pereira afirma que vai à Conmebol para pedir a exclusão do Cerro Porteño das competições internacionais após o terceiro caso de racismo de torcedores do clube paraguaio contra algum representante do Palmeiras. Caso a Conmebol não faça nada contra o Cerro Porteño, Leila não descarta ir à FIFA para abrir um processo contra a própria entidade do futebol sul-americano e o seu presidente Alejandro Domingues. O Palmeiras que suspendeu a negociação com o meio-campista Lucas Evangelista, que já estava com tudo certo para ser reforço do Verdão. No entanto, ele teve uma alteração no seu exame e na próxima semana precisará fazer uma contraprova. Se for aprovado, ele vira reforço do Palmeiras. Caso contrário, o clube vai encerrar a negociação. São Paulo, Paulo do Vale. Final de semana cheio para Zubeldia finalizar a preparação do São Paulo para a decisão semifinal do Paulista, segunda-feira no Allianz Parque, com 3 zagueiros. Tema, inclusive, abordado com Oscar na coletiva de hoje, que repudiou os ataques racistas. Aloide do Palmeiras falou das oscilações do São Paulo e também da polêmica comemoração com voadora na bandeirinha de escanteio. Quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários, mas na hora de comemoração cada um comemora do seu jeito. Acho que caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico. Agora ao interior de São Paulo com Guilherme Agrela. Ponte Preta avança em negociação por Gustavo, 25, jogador do Goiânia. A Macaca espera o atleta de 29 anos para realizar exames e assinar contrato nos próximos dias. Gustavo chama a atenção pelos seus 1,93 m de altura e chega para ser reserva do atacante Gé. O jogador vem de 6 jogos com a camisa do Goiânia em 2025, sem nenhum gol marcado. Este deve ser o segundo reforço da Ponte para a disputa da Série C do Brasileirão, que começa com duelo diante do Figueirense no dia 12 de abril, no estádio Orlando Scarpelli. Vamos agora com Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca de 2025. A partida acontece no Maracanã durante a tarde, após reunião da FERJ, que definiu que os jogos aconteceriam à tarde devido ao forte calor que atinge a capital fluminense e outras partes do estado. No primeiro jogo, o rubro-negro venceu o Cruz Maltino por 1-0. Agora o Vasco, para se classificar, precisa vencer por 2 gols de diferença. O Vasco da Gama, que deve manter o mesmo time que atuou na partida contra o Flamengo, apesar de algumas mudanças que podem acontecer, como a entrada do português Nuno Moreira. Já na parte do Flamengo, o técnico Felipe Luiz pode promover a volta de alguns jogadores para o duelo, como é o caso do lateral direito Danilo, que vem atuando como zagueiro recentemente. Porto Alegre, Calhau Dornelles. Os mistérios nas equipes para o clássico Grenal deste sábado não existem mais. O Internacional está definido com uma grande novidade. Alan Patrick será titular. Meio-campista está recuperado de lesão, participou normalmente das últimas atividades. Com isso, o Inter deve ser escalado por Roger Machado com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Vitinho e Ener Valencia no comando de ataque, com Rafael Santos Borré sendo uma opção no banco de reservas. Já o Grêmio vai apresentar novidades na equipe. Gustavo Martins como titular, assim como Camilo na abertura de meio campo e a tendência de Christian Pavon como atacante pelo lado esquerdo. O tricolor gaúcho deve ser escalado
com Thiago Volpe, João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Camilo Vijaçante, Monsalve, Kiki Oliveira, Christian Pavon e Martin Braithwaite. Minas Gerais, Patrick Vaz. Atlético e América realizam neste sábado o primeiro jogo das finais do Campeonato Mineiro, às 4h30 da tarde no Mineirão. Pelo lado do Galo, mandante da partida, técnico Cuca não conta com o atacante Hulk, que ainda se recupera de uma lesão muscular. Outro ausente é o atacante Alisson, negociado com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Ele já foi liberado para viajar ao país para fazer exames e fechar com o clube. Por outro lado, o meia Gustavo Scarpa já está recuperado de uma entorse no tornozelo, vai para o jogo. No América, o goleiro Matheus Mendes, um dos destaques no campeonato e que está emprestado pelo Atlético ao Coelho, não deve ir a campo, porque o América tem dificuldades financeiras e não deve pagar a multa de R$750 mil para tê-lo na grande final. Jori deve ser o titular. Certo é que o Mineirão estará lotado. Mais de 45 mil ingressos foram vendidos para a final deste sábado. Goiânia, Gustavo Ramos. As semifinais do Campeonato Goiano de 2025 irão começar e a partir de amanhã, sábado, 5 da tarde, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia, a primeira partida entre Atlético e Anápolis, equipes que terminaram na segunda e terceira colocação, respectivamente. No domingo, o jogo de ida também da semifinal entre Goiás e Vila Nova. O Vila teve a melhor campanha na classificação geral. Joga o primeiro jogo fora de casa, no estádio Ailê Pinheiro, contra a equipe do Goiás. O decisivo jogo da semifinal entre as duas equipes acontece no domingo da semana que vem, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, também em Goiânia, para conhecermos os finalistas do Campeonato Goiano de 2025. Vamos agora com Bruno Puzóvio? Então vai. Maurício Barbieri tem problemas para escalar o Atlético Paranaense em confronto decisivo contra o Azures neste sábado. A partida é válida pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense e define quem vai avançar às semifinais da competição. De um lado, o Atlético não poderá contar com o lateral Lucas Esquivel, que trata um problema crônico de pubalgia, e o meia Juliano, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. Já os atacantes Julimar e Allan Kardec seguem em tratamento depois de realizarem cirurgias no joelho. Por isso, o Furacão deve ir a campo com Mikael no gol, linha defensiva de Dudu, Tobias Figueiredo, Léo Pelé e Fernando. Meio de campo para Raul, Filipinho e Bruno Zapelli. No ataque, Isaac, Luiz Fernando e Mastriani. Futebol internacional, Guilherme Maciel. O Manchester United enfrenta um dos momentos mais críticos de sua história. O clube registrou um prejuízo de 113 milhões de libras na temporada de 2023-24, marcando o quinto ano consecutivo de perdas. Apesar de uma receita recorde, o aumento nos gastos com as contratações e infraestruturas do clube contribuiu para esse déficit. A ausência na próxima Liga dos Campeões da Europa deve gerar um rombo financeiro que pode ultrapassar os 100 milhões de libras, impactando negativamente nas finanças do clube, além de uma multa de 10 milhões de libras num acordo com a Adidas. Para enfrentar a crise, o Manchester United implementou medidas de redução de custos, incluindo a demissão de mais de 250 funcionários. A continuidade dessa situação financeira pode levar à necessidade de vender jogadores-chave e implementar medidas adicionais de corte de custos para equilibrar assim as finanças e evitar sanções futuras.